Boa tarde, eu me chamo Rafael Barra e estou criando essa playlist com o propósito de inspirar, instruir e cumprir a nossa tarefa de compartilhar o Evangelho. E esse vídeo curto tem o objetivo de responder a pergunta: o que é o Evangelho? Com o intuito de resgatar o Evangelho na evangelização. Eu, como evangelista, tenho notado que o nosso evangelismo está enfermo. Por que está enfermo? Porque estamos realizando em uma base enferma. Eu te pergunto, como nos tornamos evangelistas saudáveis? A resposta é: o primeiro passo para nos tornarmos evangelistas saudáveis é termos a certeza se entendemos o que é o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Fique conosco e nos acompanhe. Boa noite, Leandro, tudo bem? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Na sua opinião, Leandro, o que significa o Evangelho? Bom, na minha opinião, o Evangelho é uma forma da gente se aproximar dos ensinamentos e principalmente da Palavra de Deus. Tentar observar tudo que Ele deixou pra gente e tentar utilizar dentro do nosso dia a dia. Boa noite, Marlon. Deixa eu te perguntar, na tua opinião, o que significa o Evangelho? Bom, na minha opinião, o Evangelho é levar o ID de Jesus, né? Foi como ele falou, né? Que nós devemos levar a palavra dele. Eu creio assim, que o Evangelho para mim é a pessoa que faz a obra dele, né? Que evangeliza, que fala com os mendigos na rua, né? Sobre a palavra de Deus, fala com o incrédulo, fala com as pessoas sobre o Evangelho, né? Que é a palavra do Criador. Para mim é essa a opinião, para mim o Evangelho é isso, é levar a palavra de Deus a toda a criatura. Boa noite, senhora Arlete, tudo bem? Deixa eu lhe perguntar, fazer uma pergunta. Na sua opinião, o que significa o Evangelho? O Evangelho, para mim, é você acreditar em Deus. Deus, primeiramente, em todas as nossas dificuldades, na nossa vida, Ele está em primeiro lugar. Que é através de Deus a gente conheceu o Filho dele, que é Jesus Cristo. E o Jesus Cristo é o nosso Salvador. Para mim, o Evangelho é isso. Boa tarde, Eduardo. Deixa eu lhe perguntar, na sua opinião, o que significa o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de salvação, a qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio trazer ao mundo que está perdido e jaz na mão do maligno. Porque o homem lá no Jardim do Éden, diz a palavra de Deus no capítulo do 1 e 2 de Gênesis, que o homem pecou e pela sua transgressão entrou o pecado e a morte no mundo. E em Gênesis 3,15 a palavra de Deus diz, ele faz uma promessa que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa se cumpriu em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Evangelho, as boas novas de salvação, para dizer que o homem que outrora que estava em pecado, estava nas trevas, tem ainda uma opção, uma salvação, ou seja, acreditar nas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que ele venha ter vida e vida em abundância. Boa noite, senhor Armando. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na sua opinião, Armando, o que significa o Evangelho? Boa noite. Para mim, o Evangelho de Jesus Cristo significa renúncia. Também significa sofrimento, o Evangelho de Jesus Cristo, e porque o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, né, ele é sofrimento, ele é dor, tristeza, né, angústia, e sabemos que muitas pessoas para conhecer o Evangelho, elas têm um pouco de dificuldade, porque o Evangelho de Jesus Cristo ele requer renúncia de seus seguidores, né, para que venham conhecer o verdadeiro amor de Deus.
através de Jesus Cristo, né, fazendo a renúncia, temos condições de conhecer o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, Santana. Deixa eu lhe perguntar, na sua opinião, o que a senhora acha que significa o Evangelho? O Evangelho é a libertação, a salvação, a transformação, que Jesus só pode salvar e libertar. Só Cristo, que Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Boa noite, Emanuel. Eu quero saber a tua opinião como criança. O que significa o Evangelho? Como eu não sei muita coisa, sou criança, né? Então, o que eu acho em Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é o Deus vivo que criou, sustenta e reina sobre tudo, que na plenitude dos tempos encarnou. Nasceu de uma maneira milagrosa, de uma virgem, 100% humano e 100% divino. Viveu nessa terra sem cometer nenhum pecado, cumpriu todo o padrão estabelecido pela lei de Deus. O padrão que era para nós termos cumprido. É crucificado, derramando o seu sangue. E morre em nosso lugar, no lugar de pecadores culpados. Ele recebe sobre si toda a ira de Deus. A ira que deveria cair sobre nós, pecadores culpados. Ele, o inocente, leva sobre si toda a culpa e os pecados de todo aquele que confiar nele. Ao terceiro dia, ressuscita dos mortos, vencendo a morte, o inferno e Satanás. Nada segura o Rei do Universo, o Deus vivo. Ascende aos céus e nos dá a promessa que nos levaria para estarmos com Deus para sempre. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E agora eu tenho duas tarefas para você. A primeira tarefa é que você memorize o que é o Evangelho, assim como foi descrito no vídeo. E a segunda tarefa para você é refletir em cada parte do que é o Evangelho. E faça dessas duas tarefas como se fosse um devocional diário para você. Não se esqueça de visitar o nosso canal, se inscrever no nosso canal e compartilhar também o nosso canal. E que o Senhor nos abençoe.